espaço para confusão. Pai, então, para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha Aleluia! Graças a Deus. A alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força. Queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui mais um domingo novamente na presença do Senhor e uns dos outros. E para vocês lá em casa, um abraço especial, um beijinho. E muito em breve acreditamos que estaremos juntos aqui neste lugar. Se calhar não nos podemos abraçar logo, mas acredito que um olhar, um gesto vai ser possível. E nós aqui neste lugar queremos estar preparando todas as coisas para nos encontrarmos muito em breve. Que o Senhor nos use, nos abençoe e nós queremos verdadeiramente estar na presença do Senhor em todos os momentos e queremos continuar adorando, louvando, porque Ele é digno de tudo aquilo que nós lhe entregarmos nesta manhã, neste dia. Continuemos a adorá-lo e a louvá-lo porque Ele é merecedor. Aleluia! E hoje, mais uma vez, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós fazermos uma troca. Aquilo que nos pesa, aquilo que nos dói, trocarmos por alegria, por força, por vigor. Que tu possas usar este momento dentro do teu coração para fazeres isso mesmo. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza por gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor.
este Deus fantástico. A Marília tem algumas coisas para partilhar connosco. Faz favor, o tempo é teu, Marília. Bom dia, queridos irmãos, a todos aqui presentes e aos que estão em casa, que estejam a ter um tempo de louvor maravilhoso. Queridos irmãos, esta quinta-feira, como já vem sendo párico, iremos ter novamente a nossa reunião no Zoom, às 21 horas. Não faltem, vocês sabem, é importante estarmos todos juntos, é gratificante estarmos todos juntos, é bom partilharmos todos juntos o que o nosso coração diz. Portanto, não faltem, quinta-feira, 21 horas, no Zoom. Quero-vos também dizer que estamos a preparar tudo para dia 11 de abril voltarmos ao presencial. Não poderemos nos abraçar, não poderemos nos beijar, mas poderemos estar uns com os outros, olhar uns para os outros e com esse olhar falar uns com os outros, que também é importante, porque o olhar às vezes diz muita coisa. Não nos podemos tocar, mas vamos nos contentar com a presença e com o olhar de cada um. Quero-vos também, mais uma vez, falar que em maio, dia 22 de maio, iremos ter o Refletir na Casa da Cidade. Será a partir das 9h30, será no auditório da Casa da Cidade, será organizado por eles. Portanto, quem se quiser inscrever poderá fazê-lo no site da Casa da Cidade. Eu, a semana passada, conforme vos disse, publiquei o link nas nossas redes sociais. Portanto, poderão lá ir, clicar e lá explicará tudo. Entrarão onde fazer a inscrição. É só fazê-lo. Se não conseguirem, peçam ajuda, mas não deixem de se inscrever por causa disso. Este ano iremos ter 2 oradores, Filipe Yancey e Mafalda Ribeiro. Portanto, não deixem de se inscrever. Temos tempo que sobra para irmos pensando, para irmos organizando a nossa agenda, para que dia 22 todos juntos possamos lá estar na Casa da Cidade para mais uma vez estarmos no Refletir, que também é um tempo que eu também já lá estive e é um tempo muito gratificante, que nos preenche também o coração. Portanto, vamos fazer tudo para conseguirmos estar lá dia 22 de maio na Casa da Cidade. Que tenham um bom domingo. Que Deus vos abençoe e que tenham uma semana plena de bênçãos. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado, Marília. Eu gostava desde já também, em jeito de agradecimento, agradecer e louvar por todos os irmãos, desde os mais novos aos mais velhos, aos que estão há menos ou há mais tempo, porque durante este ano e quase meio de pandemia, em que nós tivemos praticamente todo este tempo enclausurados nas nossas casas e durante pouco tempo nos juntámos aqui, mas praticamente 80% do tempo foi através de um ecrã, como nós estamos hoje ainda. Mas apesar disso tudo, o tempo que nós passamos foi um tempo maravilhoso. E eu quero agradecer a todos os irmãos que nunca deixaram de contribuir. E agora falo não apenas contribuir com a sua oração, não apenas contribuir com a sua palavra de carinho, de incentivo, ou até com a sua presença em pequenos momentos que nós tivemos ao longo do ano, mas porque durante todo este tempo a nossa vida ela foi abençoada e nós pudemos ver verdadeiramente a igreja a mover-se em fé e em obediência à palavra do Senhor. E é com muita alegria que eu vos digo, irmãos, obrigado a todos. Obrigado porque nunca deixaram, mesmo longe, nunca deixaram de contribuir, de fazer a vossa parte, porque eu acredito que no vosso coração, assim como no nosso, nós temos a certeza quando nós somos mais abençoados quando nós damos do que quando nós recebemos. E o reino do Senhor, apesar de nós estarmos confinados na nossa casa, o reino do Senhor ele continua em movimento. As contas têm que se pagar, as coisas têm que se fazer, como em nossa casa também, mas graças a Deus, irmãos, com a fidelidade de cada um, nós temos podido ver com grande alegria o nosso coração e não tem faltado nada aqui nesta casa. Graças a Deus, motivo de grande gozo e de grande alegria, e por isso mesmo eu vos louvo. E claro, neste momento, depois de ouvirmos a Marília, cantamos em jeito de adoração ao Senhor e entregamos nas suas mãos a nossa vida, entregamos-lhe os nossos planos, entregamos-lhe os nossos desejos mais íntimos, os pensamentos que muitas vezes passam na nossa mente tão rapidamente que nós nem os conseguimos agarrar.
E da mesma maneira como todos os domingos fazemos, se tu queres contribuir, da maneira como tu sabes, através do número que passa em rodapé do IBAN ou do MBWay, ou trazendo pessoalmente aqui à quinta, é sempre possível. Os irmãos são da casa, os irmãos sabem como fazer. Obrigado, irmãos. Louvemos e adoremos ao Senhor nesta manhã que o Senhor preparou para nós, com gratidão no nosso coração, porque sabemos que Ele nunca nos desampara em momento algum. Mesmo nos momentos mais negros da nossa vida, Ele está conosco. Aleluia. Em tuas mãos me rendo outra vez, com o que sou para ti. Meu mundo está na palma das tuas mãos e eu sou teu para sempre. Em tuas mãos me rendo outra vez, com o que sou para ti. Meu mundo está na palma das tuas mãos e eu sou teu para sempre. Eu acredito em ti, Senhor. Jesus, acredito em ti. Jesus, eu pertenço a ti. És a razão do meu viver, a razão do meu cantar, com o que sou. Em tuas mãos me rendo outra vez.
que sou, Senhor, eu venho à Tua presença e Te trago aquilo que de melhor eu tenho no meu coração, Senhor. Muitas vezes são as minhas palavras que são poucas, outras vezes o meu pensamento foge, mas ainda assim, Senhor, eu Te louvarei em todo o tempo, porque Tu és o único Deus digno de adoração. Tu és o único Deus a quem nós podemos recorrer quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos impotentes perante as circunstâncias, ou mesmo tristes, cansados. Tu permaneces, Senhor, como uma torre forte na nossa vida. E nós Te dizemos, Senhor, que Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. E nós Te amamos. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Tu és digno, Tu és digno.
neste lugar. Como é bom nós te adorarmos, Senhor. Como é bom nós estarmos na tua presença. Aleluia. Desejamos que tu nos fales, Senhor, nesta manhã através da tua palavra, e que tu possas fazer, Senhor, o que te aprouver no teu coração, porque tu és um Deus único, o digno de ser adorado, como acabamos de cantar, o único que é santo. Que a tua palavra, Senhor, que é verdadeira e rica, venha abundar no nosso coração. Abençoa o teu servo que a vai trazer para cada um de nós, e que nós a recebamos como verdadeiros adoradores do Deus único e verdadeiro que nós temos. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande mais uma vez estar convosco. Estamos a chegar ao fim deste tempo, porque dia 11 já estaremos juntos de uma forma presencial, e eu acredito que vai ser um tempo fantástico, porque vamos poder matar saudades uns dos outros e vamos poder, sem dúvida, juntos levantar um clamor ao Senhor e louvá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Eu espero encontrá-los a todos muito bem. Espero que todos vocês, neste momento e nesta manhã, estejam na expectativa de tudo aquilo que está a ser partilhado, tudo aquilo que está a acontecer. Graças a Deus, mais uma vez, por este grupo, por esta equipe de louvor que em muito nos tem abençoado, e graças a Deus por eles. Orem por eles. Estamos a preparar algo muito bonito para a Páscoa e precisamos, sem dúvida, das vossas orações. Nesta manhã, o título da minha mensagem, ele tem por nome O Poder de um Encontro. E, sem dúvida, inspirado também naquilo que temos estado a ouvir, o Senhor tem-me guiado neste sentido, no sentido de andarmos aqui à volta deste assunto, não é? Um encontro com Deus. E procurando nos Evangelhos, fui inspirado por um encontro que um homem chamado Nicodemos tem com Jesus. E foi um encontro que marcou a sua vida até ao fim. E eu gostaria muito de partilhar convosco hoje o coração, e creio que Deus nos irá abençoar a todos, e acredito e creio que da mesma maneira como eu fui muito abençoado quando li o texto e quando estudei as Escrituras, que vocês hoje também irão ser. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nesta manhã. Senhor, te agradecemos muito pela tua presença na nossa vida, e te agradecemos muito porque sabemos que podemos contar contigo todos os dias. Oramos para que tu, Senhor, nos inspires e para que tu possas nos ajudar a abrir o nosso entendimento, para que possamos entender claramente aquilo que tu queres falar ao nosso coração no dia de hoje. Quero-te agradecer pela Igreja, por todos aqueles que estão a ouvir-nos neste momento, através das suas casas, e oro também, te pedindo uma bênção muito especial para todos aqueles que não podem estar connosco nesta manhã em direto. Te agradeço por tudo e por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Bom, Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e era membro do Sinédrio, e era um homem muito respeitado pelos religiosos, pelos judeus, porque ele era mestre na lei. Desde muito novo, ele dedicou a sua vida ao estudo das Escrituras. Mas diz a palavra de Deus que já era noite em Jerusalém, e Nicodemos, este príncipe, não é? O príncipe dos judeus, sabia que próximo da sua casa estava a acontecer um encontro. Estava a acontecer um encontro entre Jesus e alguns amigos. E o que é que ele fez? Ele aprontou-se, ele vestiu-se, agasalhou-se e saiu ao encontro de Jesus.
E diz a palavra de Deus que ele estava determinado em tirar todas as dúvidas que ele tinha, e eram dúvidas muito complexas. Então ele sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus e chega perto onde Jesus está, bate à porta e é muito bem recebido. É verdade que alguns dos discípulos que lá estavam ficaram a olhar assim, a trocar olhares entre si, no sentido, o que é que este homem está aqui a fazer? Porquê é que ele vem aqui hoje? O que é que ele quer daqui? Mas, sem dúvida, nós conseguimos entender que nem todos ficaram admirados, porque eu creio de todo o meu coração que alguns, nesse dia, durante o dia. E porquê? Porque Nicodemos tinha uma necessidade muito grande de ter um encontro com Jesus e provavelmente procurou alguns dos seus discípulos para fazer perguntas no sentido, vocês acham que eu posso ir? Vocês acham que, sendo eu um principal, um homem religioso que tem responsabilidades no Sinédrio, sendo eu um mestre da lei, vocês acham que Jesus me vai receber? E, sem dúvida, não todos os seus discípulos, mas talvez 2, 3, lhe disseram, claro que sim, aparece, que és muito bem-vindo. E assim aconteceu, e Nicodemos foi e chegou ao lugar onde eles estavam reunidos, provavelmente bateu à porta, onde-lhe a porta foi aberta e prontamente entrou. E quando entrou, é verdade que Jesus deveria de estar a ensinar os seus discípulos, ou deveria de estar a ter uma conversa como habitualmente ele estava com os seus discípulos, que ele tinha com os seus discípulos. E Nicodemos ficou ali muito atento, a ouvir, à espera de uma oportunidade para lhe fazer perguntas. Vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isto. Capítulo 3 do livro de João. E o Evangelho de João, ele mostra-nos a nós que Nicodemos, ele mostrou-se muito favorável a Jesus. Ele gostava de Jesus. E vamos ler a Bíblia. Diz assim, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e diz, era de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Bom, uma das coisas que nós percebemos claramente é que este homem até ali nunca se tinha feito próximo, ele nunca se tinha aproximado de Jesus como se aproximou agora, e que tinha tomado a decisão de se aproximar, mas que houve momentos na sua vida que de perto ele ouviu e viu tudo aquilo que Jesus ensinava e viu tudo aquilo que Jesus fazia. E como ele tinha uma atitude correta e vivia em função da luz que tinha, do entendimento que tinha, e provavelmente todo esse entendimento que ele tinha, o saber, toda a sua sabedoria, todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras, provavelmente ele não era suficiente. E porquê? Porque ele via Jesus fazer coisas que até ali ele não tinha visto, e ouvia Jesus falar acerca do reino de Deus de maneira que ele nunca tinha ouvido falar. Aliás, ele nunca tinha ouvido, inclusive, as Escrituras de falar de termos que Jesus aplicava, que Jesus falava. Sabemos que Nicodemos, ele não se importou com a indiferença de alguns daqueles que estavam lá, e que estavam lá dentro da casa onde Jesus estava a ensinar, e por isso é que Jesus, ele recebe Nicodemos, e Nicodemos, de uma forma muito simples, ele foi direto ao assunto e disse claramente, olha, sabes, eu sei que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Porque só pode. Porquê? Porque aquilo que tu fazes e aquilo que tu dizes não pode ser dito nem feito por uma pessoa normal. Mas Jesus prontamente responde desta forma àquela pergunta. A isto respondeu Jesus.
versículo 3, do capítulo 3 do livro de João. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, esta resposta que Jesus faz a Nicodemos deixa Nicodemos ainda mais confuso do que o que estava, porque dentro do coração de Nicodemos estava a acontecer alguma coisa. E aquilo que estava a acontecer dentro do coração de Nicodemos era a necessidade, o desejo de conhecer alguém cujas suas palavras eram vida. Elas produziam vida nos seus ouvintes. E não só as suas palavras produziam vida nos seus ouvintes, como também as suas atitudes. Por isso ele muitas vezes viu Jesus, através das suas atitudes, curar os enfermos, expulsar os demónios, e por isso ele ficou atraído por este homem ao ponto de sair à noite para ir ao seu encontro. Agora, a verdade é que ele não compreendia, nem conhecia a linguagem do reino de Deus. Porquê? Porque o seu espírito estava corrompido com o quê? Com as muitas letras e com a racionalidade que Nicodemos fazia das coisas. Ou seja, tantos anos a estudar a Bíblia, tantos anos a estudar as Escrituras, não é? Tantos anos a ensinar na sinagoga, sem nunca ter pensado sobre este termo: nascer de novo. E quando Jesus fala sobre isto, ele ficou confuso e responde a Jesus, porque não entendia. Como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Bom, sabemos que Jesus não falava de um nascimento normal, mas Jesus falava de um nascimento espiritual. Ou seja, um nascimento que acontece no mais íntimo do nosso ser, no âmago do nosso ser, no coração, nos sentimentos, na vontade, no espírito, no nosso espírito. E que tudo isso é possível acontecer, mas só acontece após, ou no momento em que acontece um encontro. Não é um encontro qualquer. É um encontro que, em primeiro lugar, ele também é desejado por Jesus. A Bíblia nos ensina que não somos nós que escolhemos Deus, mas é Ele que nos escolhe a nós. E diz também a palavra de Deus que nos ensina que as coisas do Espírito de Deus, elas não são de confusão. Então, da mesma maneira que Jesus, obviamente, sabia que Nicodemos iria lá visitá-lo, Nicodemos também ficou com este sentimento dentro do seu coração, o sentimento de conhecer Jesus e de se aproximar de Jesus para o ouvir e para lhe fazer, obviamente, algumas perguntas que para ele eram perguntas que lhe metiam alguma confusão. Então, a pergunta fica: em que momento da vida de Nicodemos ele despertou para Deus? Em que momento? Obviamente, quando lemos as Escrituras, nós não podemos classificar o que lemos. Porquê? Porque, por vezes, um capítulo que lemos nas Escrituras são acontecimentos que aconteceram em semanas, meses e anos. Mas a verdade é que houve um momento, e o momento não foi aquele. Foi um momento na vida de Nicodemos que o fez despertar para Deus. Sabem que o novo nascimento, quando nós nascemos de uma forma biológica, diz que acontece algo que é um mistério, não é? Tanto que as nossas esposas, as mulheres, elas só percebem que estão grávidas após fazer um teste. Ou, quanto muito, no tempo em que não haviam testes, quanto muito quando elas percebiam que o seu corpo começava a dar sinais nesse sentido. Mas nunca ninguém consegue perceber, não é, qual foi o momento exato, a hora exata, para onde houve aquela fecundação, não é? Onde o óvulo foi fecundado, não é? Então, fica uma pergunta:
Sabemos que Nicodemos tinha o desejo de encontrar Jesus. Sabíamos que, e pelas Escrituras percebemos que Nicodemos tinha este desejo de encontrar Jesus. Mas em que momento da vida de Nicodemos ele despertou para Deus? Aliás, em que momento da minha vida, em que momento da tua vida, despertamos ou acreditamos que algo maior havia, muito superior a nós, humanos, que regia o universo? Qual foi o momento? Se nós pensarmos sobre isso, provavelmente nós vamos perceber que houve momentos da nossa vida que nos sentimos impulsionados, sentimos um impulso para as coisas de Deus. Eu falo por mim. Já muito antes de conhecer as Escrituras, o Evangelho, Jesus, eu, derivado também à minha necessidade e ao facto de eu não me sentir bem comigo mesmo e desejar algo que eu não tinha, dentro de mim começou a nascer este desejo de procurar Jesus. Mas o desejo de procurar Jesus acontece muito antes do encontro. E é importante que aconteça o encontro, mas antes do encontro acontece algo dentro de nós, que é um mistério. E aquilo que acontece dentro de nós, que é um mistério, a Bíblia chama de novo nascimento. E este mistério é algo que está, neste momento, a fazer uma grande confusão na vida de Nicodemos. Tanto que ele diz: mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Os meus pais já não têm idade para refazer todo o processo. Ou seja, de uma forma natural é impossível. E eu também não estou a entender onde é que tu queres chegar com isto. Bom, Nicodemos conhecia Deus. E conhecia Deus através de um relacionamento muito superficial. E nós não temos dúvidas disso. E porquê? Porque sempre que os relacionamentos são superficiais no que diz respeito às coisas de Deus, aquilo que impera é a lógica, é o racional. Por isso é que quando somos chamados a um encontro, nós somos chamados a um encontro para aprofundarmos todo o conhecimento que nós precisamos ter de Deus. De quem Deus é, quem é Jesus. E uma das coisas que Nicodemos gostava de saber era quem é Jesus, quem é Ele. Uma das coisas ele não tinha dúvidas. Para que ele fizesse o que fazia, para que falasse como falava, ele tinha que ser alguém enviado por Deus. Ele tinha que ser um homem de Deus. Mas há um dia que ele percebe uma coisa. Ele percebe um dia que os seus ensinamentos são estéreis. Eles não produzem vida. Ou seja, o reflexo de tudo aquilo que ele ensinava não provocava na vida das pessoas mudança. As pessoas continuavam a ser as mesmas, a praticar os mesmos atos e a viver da mesma forma. E por ele perceber essa esterilidade, ele continuava infeliz. E foi a sua infelicidade que o levou a procurar Jesus e o que o levou a tentar perceber se ele seria recebido por Jesus. Bom, sabemos que a palavra pregada por Jesus era a mesma palavra que era pregada por Nicodemos. Porque Nicodemos era um doutor da lei. Jesus usava o Velho Testamento, porque naquele tempo não havia o Novo Testamento, que hoje nós temos acesso. Não havia os Evangelhos, não havia, obviamente, as epístolas do apóstolo Paulo, não havia o livro de Apocalipse, não havia o livro de Atos, não havia nada disso. Isso é posterior. Então, tudo aquilo que Jesus pregava, as palavras que Jesus empregava, que eram palavras relacionadas com o quê? Com a lei, com os escritos e com os salmos, toda a literatura sapiencial. Mas Nicodemos estava infeliz porquê? Porque a palavra que Jesus pregava produzia vida e a palavra que ele pregava e ensinava, embora fosse a mesma, não produzia vida. Ou seja, ele pregava sobre o quê? Sobre Moisés. Moisés era uma referência muito grande para Nicodemos, Abraão e muitos outros. E Nicodemos faz uma pergunta a Jesus que nem parece a pergunta do mestre da lei.
Parece uma pergunta de um ignorante. Aliás, eu penso, inclusive, talvez nem todos, mas havia discípulos que quando Nicodemos pergunta isto, alguns dos discípulos talvez começaram-se a rir, no sentido, mas este indivíduo é doutor da lei, nós sabemos que ele é um dos responsáveis do Sinédrio, é um homem muito reconhecido e não sabe o que é que significa isto. Bom, e a verdade é que Nicodemos responde e provavelmente Jesus diz-lhe assim, provavelmente, e diz-lhe isto para o picar, não é? Ou seja, ainda para que ele ficasse ainda com mais entusiasmo e ficasse ainda com uma maior vontade de saber quem Jesus era. Então, eu penso que Jesus diz-lhe assim, Nicodemos, então tu és um mestre em Israel e não sabes o que é nascer de novo? Aliás, se nós lermos o versículo 10, nós vamos perceber que é isto mesmo que Jesus lhe diz. Olhem aqui, versículo 10. Em verdade, desculpem, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Bom, eu acredito que não foi fácil para Nicodemos ouvir aquela pergunta, ainda por cima ele não estava sozinho com Jesus. Havia gente que estava lá perto de Jesus. Mas havia aqui uma realidade, e Jesus sabia disso, é que aquele encontro seria um marco para Nicodemos, não é? Para a vida de Nicodemos. Aliás, assim de uma forma muito natural e brincando aqui um pouco com isto, não é? Que gravidez tão longa. Que gravidez tão longa. Nicodemos já era um homem com cabelos brancos, era um homem já idoso, um senhor de barba, mas no reino de Deus era uma criança. Mas a verdade é que é isso que é pedido de cada um. Ser como uma criança. E ser como uma criança significa o quê? Significa nós não fazermos do nosso saber aquilo que são as nossas convicções e aquilo que são os fundamentos principais da nossa vida. Sempre que nos sentimos impulsionados para procurar Jesus, uma das coisas que precisamos de ter é tempo para o escutar e uma abertura no nosso coração para receber tudo aquilo que é novo e que nós ainda não temos. Por isso é que Jesus, ele mexeu com as entranhas do Mestre, que pensava conhecer muito, inclusive sobre a circuncisão no coração, mas não sabia nada. Então era isso mesmo. E sabem que Jesus, ele, para fazer compreender melhor Nicodemos, ele faz uma coisa muito interessante. Vamos ler o versículo 14, que diz assim: e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Uau! Sabemos que Moisés era muito conhecido de Nicodemos. E também sabemos que Nicodemos, ele sabia muito bem, ele entendia muito bem e conhecia muito bem tudo aquilo que tinha acontecido lá com o povo de Israel, quando Moisés, lá no acampamento, inspirado e orientado por Deus, foi levado a fazer uma serpente de uma matéria e disse ao povo, todos aqueles que foram picados, foram mordidos por víboras, porque o povo estava em dificuldade, porque houve víboras que entraram dentro do acampamento e morderam muitos deles. E diz que a solução para a cura daquele povo foi olhar para a serpente que agora Moisés tinha fundido com uma matéria que foi buscar a cada tenda dos habitantes de Israel. Uma serpente em cobre. Então, lhes foi dito, se vocês olharem para a serpente, vocês serão curados.
E assim aconteceu. E Nicodemos sabia de tudo aquilo. E agora Jesus está a usar o quê? Está a usar aquele acontecimento para dizer assim a Nicodemos: olha, Nicodemos, da mesma maneira que o povo de Israel estava em dificuldade porque tinha sido mordido por víboras, por serpentes venenosas e iam morrer, e da mesma maneira que eles teriam que obedecer a Moisés olhando para a serpente, assim tem que acontecer comigo. E era isso que Nicodemos precisava de ouvir. Para quê? Para que o entendimento dele fosse muito aberto e para que ele percebesse que o que era preciso era que, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Crer. Para o povo de Israel não foi muito fácil crer e obedecer. Porquê? Porque o povo, até ali, sempre foi ensinado a não adorar imagens de escultura, a não reverenciar imagens de escultura. Porque é pecado, a Bíblia ensina isso, adorar imagens de escultura. Mas agora Moisés, o libertador, estava a dizer para olharem para a serpente que ele próprio tinha feito. Se olharmos, nós vamos perceber que anteriormente o seu irmão Arão tinha feito um bezerro de ouro. Porquê? Porque Moisés tinha-se atrasado muito a descer do monte e que isso foi condenado. E que Moisés condenou e que Deus condenou. Mas agora ali não. Então Nicodemos começou aqui a perceber alguma coisa que não estava a entender. Então, uma das coisas que Nicodemos não estava a entender e passou a entender é a mesma coisa que acontece hoje connosco. Ou seja, do encontro entre Jesus e Nicodemos surgem os versículos responsáveis pela entrada de muitas pessoas no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. A lição que Jesus estava a dar, ela não era uma lição para um determinado tempo, nem apenas para Nicodemos. Aquela era uma lição que ainda hoje ela atinge a humanidade. Atingiu-me a mim e atingiu-te a ti. Então, obviamente que Nicodemos é um homem que, pelo facto de desejar muito conhecer Jesus, de conhecer o quê? De conhecer de onde vinham as suas palavras e a razão pelo qual as suas palavras produziam vida. Ele tinha essa necessidade, porque ele era um homem infeliz. Porquê? Porque todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele dizia, não produzia vida, esperança na vida de quem ouvia as suas palavras. Então, quanto a isto, eu não vejo Nicodemos como um covarde. E porquê? Porque há quem diga que Nicodemos vai de noite para se esquivar da fúria dos seus contemporâneos. Há quem diga que ele vai de noite ter com Jesus para que ninguém o visse e ter com Jesus. Mas eu quero vos dizer algo sobre isto. O que eu vejo neste homem, vejo um homem corajoso, um homem que venceu a si mesmo, humilhou-se em busca da verdade. Porque a verdade que ele tinha não o realizava. A verdade que ele tinha era uma verdade que não produzia vida. Essa era a sua verdade. Então, muitos versículos depois, vamos reencontrar o quê? Este Nicodemos. E vamos reencontrar Nicodemos, porque a relação que Nicodemos tem com Jesus, ela não termina aqui. É verdade que nós sabemos que a relação que Nicodemos tem com Jesus não começa aqui, aconteceu muito antes. E porquê? Porque da mesma maneira que há a fecundação no nascimento natural, onde o óvulo é fecundado e ninguém sabe aquele momento, porque a mulher não sente, Nicodemos também, antes deste encontro, tinha sido fecundado no seu espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus já tinha
já tinha marcado Nicodemos no sentido, tu és meu, eu escolhi-te, tu és meu. Agora escute o que vos vou dizer. Onde é que nós encontramos mais Nicodemos? Olha, encontramos Nicodemos com José da Arimateia, preparando o sepultamento de Jesus. Ou seja, e também conseguimos perceber que este homem, Nicodemos, a uma certa altura, na festa dos tabernáculos, ele saiu em defesa de Jesus. Vamos ler. João, capítulo 7, e o verso... João, capítulo 7, e o verso, creio que o verso 45, a partir do versículo 45, vamos ler, vamos ver o que diz. João, capítulo 7, a partir do versículo 45. Exatamente. Então diz assim, a palavra de Deus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou com este homem? Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentro das autoridades ou algum dos fariseus? Quando a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Ou seja, os judeus, aqueles religiosos, estavam a dizer, porventura está aqui alguém também que acreditou ou que acredita nele? Não consegue entender que ele é um falso profeta? Agora Nicodemos diz assim, versículo 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, eles queriam condenar Jesus, porque esse era o objetivo deles. É por isso que brevemente, na próxima semana, nós vamos ouvir muito falar acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Nicodemos está em defesa de Jesus. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Agora vejam a resposta deles, dos fariseus. Dar-se-á o caso de que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ou seja, eles acreditavam nas palavras de toda a lei e eles, não sei porquê, acreditavam, segundo a lei, que poderiam vir profetas de todo o lado, menos profetas da Galileia. É por esta razão que eu percebo que Nicodemos não era um cobarde. Também percebemos claramente, e percebemos o quê? Que em João, no capítulo 19 e no versículo 38, e eu quero ler, e diz assim a palavra de Deus. João 19, versículo 38. Depois disto, ou seja, depois do sepultamento, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos lhe permitiu. Então foi José da Arimateia e retirou o corpo de Jesus da cruz. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e
algo és. Este encontro que Nicodemos tem com Jesus, ou seja, o encontro entre as trevas e a luz, revela-nos que a partir daquele momento Nicodemos não andou mais em trevas. Nicodemos não andou mais infeliz. Nicodemos entendeu claramente as palavras de vida. E por isso nós o vemos lá mais à frente a defender Jesus, e no sepultamento foi o homem que levou toda aquela porção, como era habitual se fazer quando era sepultado um morto. Então, o encontro entre as trevas e a luz, Nicodemos e Jesus, né? Traduz o quê? Traduz o acesso ao reino de Deus. É para todos aqueles que buscam, é para todos aqueles que creem. Aquele homem idoso, de barba grisalha, de cabelo branco, mestre da lei, ele não foi expulso daquela reunião. Ele não foi expulso daquele encontro. Nem foi massacrado. Nem foi ouvido com sarcasmo. Nem foi injuriado, menosprezado. Diz a Bíblia que Jesus o amou, o recebeu e desvendou-lhe o mistério do reino de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Nele em quem? Em Jesus. Nas suas palavras. Em tudo o que ele dizia. Na forma como ele comunicava. Claro que para ele era novo, como também para os outros. Por isso é que eles tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus. E também é assim connosco. Ou seja, a questão é, como é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Eu quero vos dizer que Jesus se interessa por cada um de nós. Jesus simplesmente nos ama e nos aguarda. Aguarda para um encontro. Aguarda-nos para uma reunião particular. Para um marco. Para um momento. E esse momento será lembrado como o dia do novo nascimento. Do nosso novo nascimento. Como diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento, Nicodemo já não ensinava mais sobre a Páscoa, como ensinava até ali. E porquê? Porque até ali ele ensinava a Páscoa como um acontecimento histórico. Mas a Páscoa não é apenas um acontecimento histórico, ela é um acontecimento espiritual. Por isso é que nós, cristãos, valorizamos muito o tempo da Páscoa. Então, Nicodemos já não era mais o mesmo. Porque a partir dali, Nicodemos passou a ser um discípulo frutífero. Alguém que começou a dar frutos. Provavelmente, ele começou a ter ali muita dificuldade. E porquê? Porque à medida que ele ia entendendo quem era Deus, à medida que ele ia percebendo e ia mergulhando e ia tendo a revelação de quem era Deus, quem era Jesus, ele começou a ter muitas dificuldades em agradar aos seus. Então, provavelmente ele tinha que fugir dos seus. E não é fácil para ninguém. Faz-me lembrar alguns partidos políticos, quando alguns dos seus membros não começam a não concordar com valores, com aquilo que está a ser instituído, com a forma como as coisas estão a ser dirigidas, e dentro deles começa a haver ali um misto de sentimentos que em muito começa a desagradar. Provavelmente Nicodemos teve um desafio muito grande, mas a verdade é que eu acredito que ele nunca mais deixou de ensinar
aquilo que ele tinha aprendido de Jesus. No que diz respeito à Páscoa, eu creio de todo o meu coração que ele nunca mais ensinou a Páscoa como um acontecimento histórico, mas sim como um acontecimento espiritual na nossa vida. Bom, Nicodemos saiu dali em vitória. O resultado daquele encontro produziu vida, uma vida nova. Não foi cozido ali pano novo em remendo velho, nem se deitou ali vinho novo em odres velhos. O que aconteceu ali foi o mistério da salvação. Nicodemos encontrou Jesus. E Nicodemos, ele saiu dali com um entendimento completamente diferente e nós percebemos o resultado disso. Então, todo aquele que tem este encontro com Jesus, todo aquele que tem esta experiência com Jesus, ele passa a encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. Não há dúvidas sobre isso. Aliás, todos nós temos a nossa experiência. E se tu que nos ouves, tens sentido dentro do teu coração este impulso para ir mais além, para conhecer este Jesus que não veio ensinar uma religião, mas que veio instituir o seu reino, o reino de Deus. Este Jesus que quando começou a ensinar, o que começou a ensinar foi o novo de Deus. O perdão, o amor, a oportunidade. A oportunidade e o valor e o perdão e o amor começou a ser distribuído para toda a gente. Agora não era mais apenas para uma raça, para uma tribo, para um povo. Então todo aquele que tem este encontro encontra verdadeiro propósito para a sua vida. Porquê? Porque é no novo nascimento que tudo começa. Nascer de novo para Deus que nos criou. Encontrar o verdadeiro propósito da vida. O sentido da vida. E o sentido da vida é das trevas para a luz. Da morte para a vida. Caminhávamos numa direção sem rumo, sem esperança. E agora, através deste encontro, Nicodemos caminha numa direção de felicidade e, encorajado pelas palavras de Jesus, ele renova o seu entendimento e começa também a contribuir para que o seu povo conheça Jesus Cristo de Nazaré e o aceite como Senhor e Salvador. Então, é a saída das trevas e a entrada para a luz, tendo como Jesus o Mestre e Senhor. Nesta manhã eu quero fazer-te um desafio. Se nos estás a ouvir pela primeira vez, se nos segues e no teu coração existe esta necessidade, vai ao encontro de Jesus. Não tenhas medo de bater à porta e de interromper. Seja o que for que Ele está a fazer, não te esqueças que antes de tu sentires desejo no teu coração de ir ao seu encontro, Ele já decidiu encontrar-te. Que Deus te possa abençoar muito. Que o Senhor possa fazer de ti tudo aquilo que Ele deseja e tudo aquilo que tu sempre desejaste. Não te esqueças. Necessário é nascer de novo. Que Deus te abençoe. Eu dependo de ti, quero viver para ti, em qualquer circunstância, te adorarei, Autor da vida, dono da criação, Jesus. Presença me atrai, Jesus, teu amor me convém.
doçura quebranta o meu viver. Deus de amor, grande Rei, me ofereço a Ti e Te adorarei. Jesus, me ofereço a Ti. Jesus, Tua presença me atrai. Jesus, Teu amor me conquistou. Jesus, Tua presença me atrai. Jesus, Teu amor me conquistou. Jesus, Tua presença me atrai. Jesus, Teu amor me conquistou. O nosso desejo é que esse amor reine sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua semana. Que Deus abençoe, que a sua semana seja maravilhosa na presença do Senhor. E domingo que vem, domingo de Páscoa, estaremos aqui novamente para adorarmos juntos o nome do Senhor. Beijinhos a todos. Até o próximo.